pode acreditar. Falará a você na bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará ante os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos. Mas, se não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente. Você chamará Jesus Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras serão sem qualquer sentido. Neste belo capítulo, André Luiz nos orienta, nos diz, olha, pode acreditar, isso que eu estou falando para vocês. E ele inicia descrevendo que nós podemos falar a todo instante da bondade, da importância de fazer o bem, mas que isso de nada vale se nós não fizermos de fato o bem, se nós não fizermos o bem a nós mesmos, aqueles que convivem conosco. Esse é o nosso grande desafio, é conhecer e aplicar, colocar em prática isso tudo que nós aprendemos e refletimos. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se não estampar a beleza delas no seu espírito, de nada valerá. Se nós não colocarmos nas nossas palavras no dia a dia a beleza dos ensinamentos que a gente aprende com Jesus, se não colocarmos em nossas ações, de nada vale este ensinamento. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, se tratará de um péssimo registrador. Da mesma forma, o aprender, o aprendizado, conhecer a verdade tem 3 níveis. O primeiro é o nível intelectual. O segundo é o nível emocional. É quando, depois que nós entendemos aquele conteúdo, nós sentimos ele. E o terceiro é a transformação. Quando nós nos transformamos, colocamos em prática no nosso dia a dia. Ele continua dizendo, cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Então a fé também ela precisa se converter em atos, em atitudes, em sentimentos. Então nós verdadeiramente percebemos se temos uma fé robusta nos momentos de dificuldade, nos grandes desafios, onde nós podemos desesperar, podemos resignar, podemos confiar em Deus, aprender as lições que as dificuldades estão nos trazendo. Então, ali é que nós colocamos em prática verdadeiramente esses ensinamentos. Sua capacidade de orientar pode disciplinar a muitos. Porém, se nós não desenvolvermos a disciplina em nós mesmos, o mesmo rigor, ou até mais, que nós aplicamos aos outros,
Ele virá para nós nos disciplinarmos. Então, a importância da disciplina no nosso progresso espiritual. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará ante os olhos mortais do mundo a galeria dos heróis e dos santos, mas se não praticar os bons ensinamentos perante as leis divinas, recomeçará. Então, nós sabemos que estamos encarnados para aprender, para nos aprimorarmos. E se nós não aproveitarmos essas lições benditas, nós repetiremos a lição ou as lições, como um aluno que repete de ano. Então, nas relações familiares, por exemplo, se nós não desenvolvermos a tolerância com um familiar específico, ou algumas pessoas do trabalho, não desenvolvermos a compaixão, é alta probabilidade de nós reencarnarmos com esta mesma pessoa ou com outras pessoas com características muito similares para desenvolvermos essas virtudes. Então, aproveitemos as benditas lições para nos transformarmos, para cumprir as leis divinas, que é o desenvolvimento das virtudes. Porque se nós não o fizermos, repetiremos a lição, repetiremos as provas em outra ou em outras encarnações. Então aproveitemos. E ele finaliza: você chamará Jesus de mestre, de Senhor, porém, se não aprender a servir com Ele, se não seguirmos os seus ensinamentos do perdão, da mansidão, de nos tornarmos pacificadores de nós mesmos e daqueles que convivem conosco, todos os ensinamentos do Cristo, se nós não servirmos, não aprendermos a servir com Ele, nossas palavras soarão sem qualquer sentido. A nossa encarnação passará e precisaremos de outras para passar pelas mesmas lições. Então, sigamos o modelo, o guia, o caminho, a verdade e a vida, que é o Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe e até o nosso próximo encontro.